O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje é um programa especial e para um programa especial um convidado sempre muito especial, Divaldo Franco. Bem-vindo, Divaldo. Muito obrigado. Hoje, Divaldo, nós gostaríamos de pedir a você, estamos nos aproximando de Natal, que você fizesse algumas considerações, contasse algumas passagens sobre o Natal. Qual é o sentido psicológico da vida? Todos nós deveremos ter uma meta, porém uma meta que transcenda o imediatismo existencial. Procuramos observar que as nossas metas ainda são muito primárias. Um notável psicólogo russo, inglês, Pedro Auspensky, estabeleceu que a nossa sociedade é constituída de dois biótipos. O biótipo fisiológico, aquele que come, dorme, faz sexo, que ainda se encontra na fase primária dos instintos, e aquele outro biótipo, que apesar de comer, dormir e fazer sexo, tem ideais. Os primeiros constituem a grande massa, essa massa ávida de sensação, de crack, de cocaína, que perde as funções orgânicas e procura substitutivos através dos estímulos químicos. E a segunda, das pessoas que pensam, e que naturalmente constituem um número mais ou menos reduzido. É a pessoa que raciocina, mas que tem o ideal. Dentro dessa colocação, Auspensky estabelece que é necessário ter um sentido psicológico para a vida. Anelar por ter uma casa. Todos anelamos. É claro. É uma meta, de certo modo, imediata, porque um grande número irá conseguir a sua meta. E depois que consegue a casa, bem, fazer uma piscina. E logo depois, mudar de automóvel a cada ano, ou transferir-se, morar na montanha, morar numa praia, ter uma casa de férias, uma casa de residência. E essas metas são estafantes, porque saímos de um desejo para o outro e não temos a oportunidade sequer de fruir aquilo que seria para nós a felicidade. Então, qual seria o sentido psicológico da vida? Abraçar uma carreira. O indivíduo ter uma carreira acadêmica. Muito bem, mas muitos indivíduos logram a carreira acadêmica e depois submetem-se àqueles complementos hoje essenciais, culminando com o doutorado naquela especificidade de natureza universitária. Mas aí para, porque tendo atingido o máximo, entre aspas, os ideais de beleza parece que diminuem e pensa na aposentadoria. A aposentadoria constitui uma meta. Quando eu me aposentar, depois que eu me aposentar, e se morrer antes da aposentadoria? Qual foi o sentido da sua vida? O sentido psicológico, diz Carl Gustavo Jung, é a iluminação, a autoiluminação. É o que dizia Jesus: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Se nós buscarmos o reino de Deus, a nossa imortalidade, se considerarmos que uma vida na Terra, por mais larga, é sempre muito breve, é claro que teremos aí um sentido psicológico, porque as coisas que teremos e que deteremos ficam, mas o nosso objetivo continua. É esse trabalho de autoiluminação, a busca de uma realidade transcendente. E à medida que nós nos vamos iluminando, vamos encontrando a felicidade, que é um meio de atingir aquela meta, sentido, significado psicológico. Eu me recordo, por exemplo, que um jovem americano viajou ao Egito para, na cidade de Mênfis, conhecer o guru, cujos passos ele seguia. Fez uma viagem esplêndida e, chegando à casa do guru, encontrou numa sala modesta, sob uma esteira, numa postura de lótus. Então o jovem americano, acostumado a toda essa loucura das compras, a essa necessidade de possuir, de ter, surpreendeu-se. E então perguntou ao mestre: Senhor, eu noto que o senhor não tem móveis. Por que não tem móveis?
Ele perguntou ao jovem por sua vez: e você? Aonde estão seus móveis? Senhor, eu estou em viagem. E o guru redarguiu: eu também. Porque nós estamos numa viagem terrestre. O corpo é o nosso veículo. É claro que nos cabe dar ao corpo conforto, comodidade, requisitos para uma existência saudável, para uma vida harmônica. É um dever cuidar da nossa realidade biológica para prolongarmos os nossos dias na Terra. O próprio Jesus o diz de outra maneira: para que felizes sejam os vossos dias sobre a face da Terra. E Allan Kardec, o egrégio codificador do Espiritismo, recomenda-nos cuidar da matéria e cuidar do espírito. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é taxativo. É necessário preservar o nosso arquipélago celular para que o espírito desenhe o seu périplo muito longo, através dos anos, que são sempre bênçãos para a nossa evolução. Mas tudo isso são meios. A nossa meta qual seria? A imortalidade. Veio Jesus no Natal para nos dizer o significado da vida, o sentido da vida, dizer que mesmo depois de morto ele estaria vivo. Ele reuniu pessoas simples à sua volta, cantou para elas a sinfonia inacabada da montanha, as bem-aventuranças. A humanidade nunca mais foi a mesma. Depois que ouviu esse hino imortal: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm sede de justiça, os que padecem aflições, aqueles que são perseguidos e humilhados, porque eles herdarão a terra de meu Pai, o coração, terão tranquilidade. Então Jesus nos ensinou a trabalhar em favor dos valores terrestres, que são bênçãos divinas, porém secundárias. A essencial é o reino de Deus. E se não buscarmos o reino de Deus afervoradamente, com a fé, a nossa vida será uma viagem ao país da fantasia. Porque, como dissemos, por mais longa que seja a existência, o momento chega em que ela se esgarça pela enfermidade, através dos acidentes, pelo fenômeno da morte ou das injunções psicológicas. Então o Espiritismo veio para restaurar o Natal de Jesus em nós diariamente. Cada dia, a todo instante, Jesus deve nascer e renascer em nós, com esse potencial transformador, em que os fracos tornam-se fortes, os poderosos fazem-se acessíveis, aqueles que são impenitentes tornam-se gentis, e aqueles que são perversos mudam totalmente de estrutura. Eu estive certa feita na penitenciária Lemos Brito, no Rio de Janeiro, e proferi uma palestra a pedido do então senhor secretário de Segurança Pública. Ali estavam 200 assassinos condenados, um ambiente de uma psicosfera pesada. E então abordei o tema sobre o amor. Como se falar sobre o amor a criminosos? Alguns deles eram criminosos seriais, mas eu falei. Chamou a atenção deles que liam o jornal assintosamente. Eu tentei sensibilizá-lo. Abordei um tema jovial, com um pouco de sorriso. Muitos sorriram, ele não. Era uma carantonha. Tentei falar de maneira que penetrasse o coração. Era um bloco de pedra. Mas então eu desviei e atendi à grande massa. E quando eu terminei, que ia descendo, um braço vigoroso puxou-me pela gola do paletó e eu me voltei abruptamente e deparei-me com o bandido. O seu rosto era patibular, o hálito pesado. Ele então me perguntou numa voz roufinha: quando é que vai voltar aqui? Eu aproveitei-me e lancei um teste psicológico. Eu disse: nunca mais. E por que nunca mais? Porque eu vim para trazer uma mensagem a convite. E você reagiu à mensagem que eu lhe dei o tempo todo. Você não sorriu, você não se comoveu, você não baixou o jornal. De vez em quando eu olhava, porque você podia ser meu filho. E eu queria chegar até você na condição de um pai que, se tendo descuidado do dever de educar, ia buscar o filho pródigo. Ele então me segurou com muita força e me perguntou rude: e se eu pedir ao senhor para voltar outra vez? E eu lhe perguntei: mas para quê? Para eu chorar de novo. Fui tomado de espanto. Mas chorar de novo como, se você não chorou desta vez?
Chorei, sim, Senhor. Eu erguia o jornal para que o Senhor não visse as lágrimas que estão no meu coração e que não saem, porque elas secaram nos olhos. Mas eu chorei. Se eu pedir para o Senhor voltar, o Senhor voltará. Então eu me comovi. Toquei-lhe o ombro e disse-lhe: a vida é feita de circunstâncias inesperadas. Eu posso morrer. Você pode morrer nesse ínterim. Ao invés de eu voltar no futuro, eu vou pedir ao senhor secretário para que ele nos permita ficar meia hora com você, aqui mesmo, ali num canto, para nós conversarmos. Pedi ao senhor secretário, ele me deu o tempo que fosse necessário. Então despedi-me dos outros e fomos sentar num dos bancos daquele salão enorme e de psicosfera pesada. Ele então me disse: senhor Divaldo, eu matei 2 pessoas. Não me arrependo. Matá-las-ia outra vez. E eu perguntei: por quê, meu filho? Porque eu nunca tinha ouvido o que o senhor acabou de dizer. Se eu tivesse ouvido isso antes, a respeito de Jesus, a respeito do amor, se eu tivesse sabido que ele morreu para nos ensinar a viver, eu teria pensado 2 vezes. O senhor me pode falar sobre Jesus? Eu então segurei-lhe as mãos suarentas e frias e comecei a lhe falar sobre Jesus. Não Jesus crucificado, não Jesus da semana trágica da paixão. Esse Jesus estereotipado que nos faz sempre ter a culpa da crucificação. Eu falei daquele homem generoso que se reunia nas tascas com os embriagados, com a ralé, com as meretrizes e lhes falava do reino de Deus. E quando foi censurado pelos fariseus muitas vezes, oportunamente ele disse, conforme narra Lucas, no capítulo 15, nos versículos 1, 2, 3, mas por quê? Eu tenho que vir para os doentes. São os doentes que necessitam de remédio. E então por isso eu zelejo a eles. E mais tarde, porque há muito mais mérito quando o pecador se salva do que quando o justo entra no reino dos céus. O reino dos céus, meu filho, é para nós dois. Você, pelo grave equívoco que cometeu, não se podem destruir vidas. Somente Deus, que é o autor, você não tem esse direito, seja qual for a sua justificativa. Mas também eu tenho os meus crimes. A vaidade, a presunção, a pequenez, o desejo de ser melhor ainda não conseguido, mas que eu hei de conseguir. E conversei com ele demoradamente. Na hora da saída, este homem chorava lágrimas e me disse: Divaldo, hoje é o dia 30 de junho. Hoje é o meu Natal. Jesus acaba de nascer em mim. O senhor nunca se arrependerá de ter perdido o seu tempo comigo. Eu digo: alto lá. O meu tempo nunca é perdido. Ele é muito bem aplicado. Eu investi o meu tempo em você, como alguém no passado investiu em mim. E como Jesus investiu em toda a humanidade, vindo Ele próprio, depois de ter mandado embaixadores em todas as épocas da humanidade e depois que Ele esteve, para que não esquecêssemos, então Ele investiu. E esse investimento está dando lucro, já que Jesus hoje é o seu Natal e que está nascendo, que você se torne realmente um verdadeiro cristão. Abraçamo-nos. Era como um filho que eu havia reencontrado. E ele então me disse: o senhor verá. E com o largo do tempo, ele se tornou um dos mais bem-procedidos reeducando da Lemos Brito. Saiu do cárcere, depois de haver pagado o seu crime à sociedade. Hoje, ele é um advogado próspero e se dedica a atender delinquentes, sob a epígrafe. Toda vez que ele está com delinquente, ele diz: hoje é o seu Natal, deixe Jesus nascer no seu coração. Nós agradecemos a você por essas palavras maravilhosas e esperamos que você possa estar conosco em breve novamente. Com muito prazer. Um abraço a todos, um Feliz Natal, esperamos nos encontrar no próximo Transição.